Há uma arrogância latente nas elites liberais que tende a descredibilizar como bimbos ou como figuras que não devem ser ouvidas os líderes nacionais populistas, e o Hugo Soares deu também uma prova dessa arrogância, e eu no dia de hoje venho mostrar-vos que Hugo Soares acredita que as figuras que foram para o Chega do Partido Social Democrata foram para o Chega porque não tinham qualidade, e eu vou mostrar-vos esta intervenção de Hugo Soares porque ele considera mesmo que é uma grande figura, que é uma figura cheia de qualidade, quando na verdade noto muita arrogância e noto pouca espinha dorsal, que eu acho que é interessante ver isso. Vamos ver esta intervenção de Hugo Soares e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, Hugo Soares, quem saiu do PSD para o Chega nunca teve espaço por falta de qualidade. O líder parlamentar e secretário-geral do Partido Social Democrata, Hugo Soares, disse este sábado, numa conferência sobre a democracia em Cabo Verde, quem saiu do partido para o Chega nunca teve espaço por falta de qualidade. Portanto, percebem a correlação entre a democracia em Cabo Verde e o Chega. Não percebem, pois não? Eu também não. Mas esta gente não passa um bocadinho sem falar sobre o Chega. E eu acho que é fácil de perceber porquê. Ninguém iria ouvir as declarações do Hugo Soares se ele não tivesse falado do Chega. É porque eu próprio, contra mim falo, e estou aqui agora a falar das declarações do Hugo Soares, mas ninguém estaria a falar destas declarações e elas não seriam sequer notícia se ele não tivesse falado do Chega. Porque ninguém quer saber daquilo que o Hugo Soares diz. Ninguém quer saber. E, portanto, eu acho que é relevante de falar por causa da sua, enfim, posição institucional dentro do maior partido do país do ponto de vista da legitimidade democrática ao dia de hoje. E isso é sempre relevante. Portanto, ele é uma figura, é líder da bancada parlamentar do Partido Social Democrata, tem esta posição no Partido Social Democrata, tem um histórico no Partido Social Democrata e, portanto, acho que é uma figura que tem que ser mencionada do ponto de vista das declarações que faz. Mas reparem que ele vai a Cabo Verde falar sobre a democracia de Cabo Verde e ele está a falar do Chega, porque ninguém quer saber do que ele diz. E assim sempre fez notícia, e se era este o objetivo, foi das poucas posições de comunicação que este Partido Social Democrata tomou que foram positivas, porque as outras, enfim. Vejam quantos líderes de partidos populistas nasceram tendo tido espaço nos partidos tradicionais e vejam depois quem são os quadros que se transferem para os partidos tradicionais para os partidos populistas. São sempre gente que não teve espaço por falta de qualidade nos partidos tradicionais, nunca é de outra maneira. Isso é falso, isso é verdadeiramente falso. Há figuras muito interessantes, falo por exemplo de Éric Zemmour, que é um partido, alguns diriam até mais à direita do que o Rassemblement National, e eu em certa medida concordo, diria que sim. E o Éric Zemmour é uma figura que tem mais capacidade que a maior parte do sistema político francês. Portanto, acho que isso não é discutível, mas há outros exemplos, figuras com grandes carreiras, algumas que nem sequer são da política e que vieram para a política nessa circunstância. Depois tem outras que estão na política desde sempre, o Nigel Farage, por exemplo, que é uma figura que eu por acaso não aprecio muito. Já estava na política há imenso tempo, foi uma das principais vozes na altura do Brexit e, portanto, isso é significativo, apesar de tudo, mas, enfim, e, portanto, há uma variedade de fatores, isso não é obrigatoriamente verdade, houve muitas figuras que apareceram, desde logo figuras novas em idade, não novas na arena política, que apareceram verdadeiramente porque não viam que pudessem ter representação das suas convicções nos partidos tradicionais, porque a juventude, a minha geração principalmente, vê uma vida mais difícil do que a geração do que a geração anterior, desde logo pela comparação da percentagem de salário que uma renda leva ao dia de hoje. Basta fazer essa comparação, basta ver o preço dos combustíveis, basta ver o poder de compra, e estou a falar de comparações proporcionais, não é comparações literais, não é dizer, mas também ganham mais, está bem, mas temos que fazer as comparações. Vejam, por exemplo, a renda média em Lisboa ao dia de hoje, vejam, por exemplo, as rendas no geral, portanto, pagar 900 euros por um T1, imaginem um miúdo, que é mesmo assim, que acabou de começar a trabalhar, tem literalmente o seu primeiro salário, se calhar é o salário mínimo, e chega-lhe ao bolso pouco mais de 800 euros. E, portanto, se um T1 em Lisboa for 800 ou 900 euros, o salário já foi. É assim que funciona, literalmente. Fora tantas outras coisas, muito do dinheiro que estas pessoas deixam de ganhar é de carga fiscal, mas essencialmente a minha geração é evidentemente que se sente revoltada. É evidente, é claro que se sente revoltada. Tem que se sentir revoltados, porque estão de joelhos para as elites liberais e para estes projetos destas elites liberais progressistas,
não tem em casa, a minha geração não tem em casa, é difícil pôr combustível, comer é caro neste país, face ao nosso poder de compra, e portanto é evidente, torna-se relativamente evidente que há uma revolta. E depois, claro, começa a crescer um sentimento mais patriótico e nacionalista, porque as pessoas se sentem estrangeiros na sua própria casa. E, portanto, claro que estes partidos têm que emergir. Estes partidos não são o problema, mesmo alguém que não goste da forma de estar destes partidos, são uma reação ao problema. Essa aqui é a verdade. Eu não conheço um dirigente ou militante do PSD que tenha saído para o Chega e que eu quisesse que ele voltasse. Era sempre gente que nunca teve espaço por falta de qualidade, de capacidade, muitas vezes por falta de caráter, porque, atenção, nós nos nossos partidos também os temos menos bons, uma vez que os partidos representam a sociedade, e há de tudo, acrescentou. Ao mesmo tempo, há uma tendência na política que, segundo Hugo Soares, pode conduzir ao desastre final de cada vez que se levanta um movimento populista, a tendência dos políticos que estão em funções é: nós temos de ser mais transparentes, se eles nos pedem para saber a cor da camisa, nós queremos logo dizer a cor das meias. Nós achamos que temos de ir para os vettings, que temos de aumentar o escrutínio a todos os níveis, levando a outras consequências, referiu. Nós estamos a destruir um distanciamento que é exigível entre aqueles que governam e os que são governados, sem que isso queira dizer que há sobranceira, sem que isso queira dizer que há um distanciamento ou que há falta de escrutínio, detalhou o líder parlamentar do Partido Social Democrata. Quando nós descermos um ordenado de um político, eles vão achar que nós devíamos descer mais. Quando aumentarmos as regras de escrutínio, eles vão querer que as regras aumentem mais, e de quem é a responsabilidade é só nossa, porque achamos que é assim que cumprimos os nossos desígnios para combater o populismo, mas não é. Eu acho interessante que, de repente, o Hugo Soares, nestas declarações, se arrogue como sendo uma figura cheia de espinha dorsal. Eu até hoje não conheço uma convicção de Hugo Soares. Eu pessoalmente não conheço. E ninguém conhece, porque estes partidos tecnocráticos, gestores de decadência, que essencialmente são isso, eles dizem, bom, a questão da ideologia, que é literalmente a lente, é aquilo que nós chamamos a lente através do qual vocês veem o mundo, ou se lhe quiserem chamar doutrina e a ideologia ser uma forma de materializar a doutrina, é consoante a definição, mas eu acho que esta última é mais adequada. Quando, na verdade, nós apresentamos... E é por isso que os partidos se chamam sociais-democratas, socialistas. Isso são lentes através dos quais as pessoas veem o mundo. E quando o Hugo Soares... E isto é literalmente a falácia liberal, que é sempre uma coisa interessante, que é... os liberais acreditam que não vivem num mundo com ideologia. Eles são basicamente um peixe que está dentro de um aquário a nadar. E fica um bocadinho aborrecido que o aquário tenha aqueles limites. Mas nem se apercebe que está num aquário. Ele acha que o mundo é assim. E isto é literalmente o liberalismo, ou seja, acreditam que não há propriamente limites ideológicos, mas não se apercebem que a sua forma de estar no mundo é ela mesma um limite ideológico. Isto é a questão dos liberais, que é, acreditam que estão a desideologizar o mundo, se é que isto é uma palavra, provavelmente não é, e acabei de inventar, quando na verdade eles próprios têm uma ideologia latente à expansão evidente do Estado, propagada pela sua forma de ver o mundo. O Partido Social Democrata é uma forma de ver o mundo. E estes tecnocratas que hoje gerem os partidos do centro, que são gestores de decadência, acreditam que não existe ideologia latente, ou que pelo menos a ideologia latente é um entrave a determinadas reformas e a melhorias na prosperidade da pessoa comum, quando na verdade a ideologia é uma boa forma de nós percebermos como é que determinada pessoa vê o mundo. Portanto, estas pessoas que acreditam que a ideologia é uma limitação, quando na verdade não é uma limitação, é uma forma de ver o mundo. Eu não me vejo limitado pela minha moralidade. Eu não me vejo limitado por ela. Eu vejo-me a seguir as regras da minha moralidade. E, portanto, isso não é uma forma de limitação. Esta ideia é importante de reter, porque estes partidos acham que não têm ideologia e quando dizem uma coisa dessas, basicamente não se apercebem que têm uma ideologia latente e no fundo é isto. Mas o Hugo Soares, basicamente aqui com uma atitude um bocadinho desagradável e mesmo sobranceira, dizer, eu não queria que ninguém voltasse, as pessoas que estão no Chega, eu não queria que ninguém voltasse. Sabe, Hugo Soares, também ninguém o queria no Chega. Se fizéssemos assim uma sondagem assim entre os militantes e simpatizantes do Chega, qual dos senhores é que gostaria de ver o Hugo Soares na bancada parlamentar do Chega? Se calhar 90% diria que não. E o que é que isso faz de si?
É uma pergunta que tem que se fazer a si mesmo e talvez fosse importante considerar. Parece-me que falta humildade a muitas destas pessoas, mas talvez a venham a ganhar brevemente quando passarem ou para segundo ou para terceiro lugar, ou até para a insignificância mesmo, como alguns partidos de centro têm passado. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Obrigado por estarem desse lado, deixem só o gosto e subscrevam o canal, têm as minhas redes sociais, bem aí na descrição, para caso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.